Então, gente, bom dia, bem-vindos à nossa aula de inteligência artificial gerativa. Tá? Eu uso o termo gerativo em português, tá? É a tradução do inglês, Generative AI. Tá? Muita gente tem falado IA generativa, ou é gente inventando moda, ou é gente que não aprendeu a usar um dicionário. Tá? Então, o termo técnico é IA gerativa. E, basicamente, o que é isso? É você poder gerar imagens com base em uma descrição de uma cena em texto. Não? E isso pode ser útil para nós na computação gráfica, para a gente, por um lado, ter uma ajuda na criatividade, gerando imagens de fundo, personagens e assim por diante. E, por outro lado, realmente para a gente gerar as texturas e gerar os detalhes que a gente precisa. Então, no final da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês dois processos. Um processo para usar IA gerativa para criar um personagem e um outro processo para você usar IA gerativa para você criar ambientes, criar panos de fundo, criar texturas e assim por diante. Uma coisa bem simples. E a ideia é que vocês aqui na disciplina de computação gráfica, pelo menos vocês tentem usar inteligência artificial gerativa para dar uma turbinada no que vocês vão fazer. Seja tanto a modelagem do objeto ou do ambiente realista, seja a modelagem do personagem de vocês. Tá? E eu vou passar um exemplo para vocês que a gente tem feito nos últimos 2 semestres, que é usar a arte do Franklin Cascais, que é... Vocês conhecem Franklin Cascais? Já ouviram falar? Um de uma turma. Tá bom, hein, gente? Cultura. Tá? Vocês, quando vão comer lá no RU, vocês passam todo dia na frente daquela estátua enorme, entrando na lagoa. Aquilo é uma interpretação em metal do boitatá do Franklin Cascais, tá? E é um elemento do folclore local de Santa Catarina. Então, o Franklin Cascais fazia personagens e figuras que beiravam o surreal, né? E ele se inspirava no folclore da ilha de Santa Catarina. Então, tem bichos estranhos, tem bruxas, tem demônios, tem outras coisas, e tem o boitatá, que é uma figura da mitologia brasileira e que aqui na ilha tem uma interpretação específica, porque aqui é humanoide, né? É um monstro humanoide. Se a gente for para o Nordeste, o boitatá vai ser uma mistura de jacaré com boi, uma coisa bem diferente. Tá? Aqui a gente tem esse bicho humanoide. Então, vamos lá para a nossa... Tá? A data está desatualizada, isso aqui é do nosso curso do SECOM, tá? Antes da gente ir adiante até. Esse semestre nós vamos ter pela primeira vez a oportunidade de ter uma aula prática com IA gerativa dentro da disciplina. Tá? Foram comprados equipamentos pelo CTC, a gente montou uma sala, um laboratório, que é o LI-CT6. Tá? Lá a gente tem máquinas com GPUs RTX 3060 de 12 GB cada uma, que é o suficiente para a gente rodar IA gerativa razoável muito bem. Hoje nós vamos mostrar para vocês, o Tiago daqui a pouco, na verdade, vai mostrar para vocês, tá? A gente está com uma rede neural rodando num servidor que a gente tem aqui no CETIC. Ele está rodando numa placa 4090 com 24 GB, é uma placa de última geração. Então, a hora que vocês rodarem lá no laboratório, não vai funcionar tão bem. Tá? Mas a ideia é a gente poder mostrar rapidamente para vocês várias coisas. Então, por isso a gente botou lá no servidor. Infelizmente, esse servidor ainda não dá para vocês todos se logarem nele. Tá? A gente espera que lá no segundo semestre a gente vai ter já aqui instalada essa máquina que a gente está comprando da NVIDIA, né? Nós conseguimos recurso para comprar um servidor HGX H100, provavelmente o primeiro da América Latina. Vai ser a máquina de IA mais moderna do Brasil por um bom tempo, né? E essa tem 640 GB de memória de GPU, tá? E vai dar para todo mundo se logar nela e fazer exercícios e outras coisas. Então, computação gráfica, a não ser que vocês reprovem, vocês já não vão mais fazer nela, e eu espero que vocês não reprovem. Tá? Mas, se vocês fizerem a disciplina de reconhecimento de padrões, por exemplo, a gente vai dar aula de laboratório nessa máquina para vocês. Tá?
Então, vocês provavelmente já ouviram falar de IA gerativa. Então, dá para fazer desenhinhos assim. Dá para fazer coisas inspiradoras para games ou para vídeos de ficção científica. Dá para a gente fazer fake news. Então, aqui nós temos um Papa Fesh com... esse desenho rodou o mundo a questão de um ano atrás, porque o realismo dele é muito grande. E esse casaco, de fato, é um casaco de um designer italiano. O pessoal que fez isso aqui conseguiu gerar uma imagem do Papa usando um casaco de designer italiano, todo chique ali. Tá? Então, o Papa é Fesh. E dá para a gente também inventar cenas de teor político, tá? O que muita gente gostaria de ver. Então, a IA gerativa foi uma coisa que surgiu muito de repente, com base numa teoria que eu vou explicar para vocês de um jeito bem prático daqui a pouco, que é a teoria dos modelos de difusão. Tá? E a gente tem, a OpenAI veio com DALL-E, tem o pessoal que criou o Midjourney, tá, que eu uso às vezes para fazer ilustrações para as minhas transparências e outras coisas, ele faz imagens bonitas. O Google começou com Imagen, hoje eles estão com outros modelos. Né? E tem a Stability AI, que começou como um grupo de pesquisa alemão, e eles inventaram uma solução que usa pouco recurso. Ele usa um modelo muito interessante de IA gerativa. Todos esses troços aqui só vão rodar num baita servidor como esse que a gente está comprando. Tá? Não funciona numa maquininha como essa de 24 GB, onde a gente está rodando ali. Tá? O Stable Diffusion rodaria até nos 6 GB da GPU desse notebook de 10 anos de idade que tem aqui. Tá? E isso começou como uma iniciativa de pesquisadores alemães, tá? E virou uma empresa nos Estados Unidos hoje, mas é uma empresa que oferece de forma pública um monte de coisas. Agora eles estão com alguns modelos para você gerar vídeo, esses modelos de vídeo são pagos. Tá? Mas os modelos para geração de imagem, eles são de código aberto, o que criou um boom em cima do Stable Diffusion, porque um monte de gente criou variantes, novos modelos, extensões, plugins e outras coisas que tornam ele muito mais poderoso, e essa é a razão porque a gente, na disciplina, a gente foca nele, a gente não foca em outra coisa. Muito bem. Então aqui temos um pouco da timeline, essa timeline já está obsoleta, eu fiz ela no semestre passado, já não vale mais, porque aqui agora em 2024 a gente tem coisas novas com vídeo aparecendo e outras coisas. Mas vocês veem aqui lá, basicamente, no meio de 2015, começou então essa história, e em 2021 a coisa pegou embalo. No Natal de 2021 para 2022 começou a aparecer um monte de coisa na internet, um monte de gente fazendo coisas com IA gerativa. Tá? E basicamente, qual é a ideia de um modelo de difusão? Eu começo com um ruído gerado de acordo com um conjunto de parâmetros e eu aplico um modelo de IA sobre esse ruído repetidamente, iterativamente, e eu vou gerando uma imagem no final. O que são os parâmetros que eu uso em cima desse ruído? São codificações de descrições do conteúdo da imagem. Tá? Essas codificações usam uma técnica linguística chamada embeddings. Ela é uma técnica antiga, ela já tem uns 20 anos. Tá? 20 anos em computação hoje é algo jurássico quase. Né? E ela era usada antigamente com algoritmos clássicos por pessoal que fazia pesquisa com linguagem natural. Hoje em dia isso evoluiu muito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho ruído e eu tenho parâmetros numéricos que me representam contextos de linguagem, e essas duas coisas juntas no modelo de IA geram uma imagem. Vocês estão se perguntando como é que a gente faz isso. Não é trivial. Tá? Então,
A gente usa uma coisa chamada rede neural convolucional para isso, e para a gente poder entrar na questão do Stable Diffusion, nós vamos falar primeiro um pouco de rede neural convolucional. Tá? Quem de vocês já fez IA? Alguma coisa entre 5% e 10% da turma. Tá? Então, vocês, na disciplina de IA com a Jerusa e com o Mauro, vocês vão ver, tá, redes neurais e vocês vão entender a história da rede neural e assim por diante. Como a grande maioria de vocês não sabe, eu vou dar uma passada muito rápida sobre redes neurais, depois eu vou falar um pouco de rede neural convolucional e depois eu vou entrar nos dois modelos básicos de rede neural convolucional que a gente usa dentro de modelos de difusão, que são o autocodificador variacional e a U-Net. E depois disso a gente vai mostrar para vocês como é que funciona diretamente um Stable Diffusion. Tá? Então, a ideia de usar rede neural com imagem, ela veio porque lá na visão computacional, antigamente, a gente tinha um processo, isso aqui é visão computacional clássica, para eu gerar uma descrição do conteúdo de uma imagem, eu começava com filtros, eu ia para métodos de segmentação, eu ia para métodos de descrição de conteúdo de imagem, e depois eu ia para algum método de aprendizado de máquina para aprender a classificar essas descrições. E como vocês estão vendo aqui, tem uma fila monstro de métodos, porque cada tipo de problema me obrigava a usar métodos matemáticos diferentes. Tá? Eu não tinha uma coisa chamada o algoritmo enxerga. Tá? O que eu tinha era uma pipeline de métodos de processamento de imagem que resolviam o problema de reconhecer uma placa de carro, o problema de reconhecer o rosto de uma pessoa, o problema de classificar uma imagem de microscópio, se aquilo ali era uma célula cancerosa ou não. Tá? E por aí vai, e para cada coisa dessas eu usava algo completamente diferente. Era horrível, eu trabalhei 30 anos nesse paradigma, eu sei o que é. A gente quebrava a cabeça e mudava um pouquinho a iluminação da imagem e o que você tinha feito, que era maravilhoso, já parava de funcionar. Tá? Lá em 2012, um pessoal do Canadá, embaixo de um cara bem famoso de IA, o Geoffrey Hinton, venceu uma competição, tá? Que era o ImageNet, que era uma competição para você classificar 2 milhões de imagens pertencentes a 1000 classes. Tá? Pela primeira vez, alguém usou uma rede neural para resolver esse problema e ganhou de longe de todo mundo. Essa rede neural chamava AlexNet, porque foi desenvolvida por um doutorando do Geoffrey Hinton, chamado Alex Krizhevsky, que talvez você já tenha ouvido falar, hoje ele é o diretor de IA da Tesla. Tá? Na época ele era um doutorando na Universidade de McGill, eu acho, no Canadá. Tá? E pela primeira vez, alguém conseguiu fazer o quê? Uma ponte de safena em cima desse troço todo e sair do pixel e terminar numa classificação num único treco, que era uma caixa preta, e que usava um monte de coisas chamadas camadas convolucionais. Tá? Então, de um ponto de vista histórico, isso aqui não foi inventado nem pelo Hinton, nem pelo Alex Krizhevsky. Isso tinha sido inventado por esse cara aí. Em 1998, lá na Universidade de Grenoble, na França, quando ele fez o doutorado dele, ele inventou um classificador de caracteres, e para isso ele usou uma ideia nova, de ao invés de uma rede neural aprender pesos de conexões, a rede neural aprendia uma função, uma matriz que fazia uma transformação, e com isso podia capturar informação de espaço. A gente já vai ver como é que funciona isso. Bom, esse cara você já deve ter visto. Ele hoje é o diretor de IA da Meta, né, no Facebook, mas ele ficou 14 anos, o trabalho dele ficou na gaveta desconhecido, tá? Porque o troço que ele inventou foi feito lá numa universidade francesa, que tem fama de ser uma universidade muito acadêmica. Tá? Grenoble fica lá nas montanhas francesas, né? E ninguém deu bola para o trabalho dele. Até que esse pessoal aqui redescobriu, ganhou uma competição, e aí a coisa bombou e ele ficou famoso. Então esse aqui é o título do trabalho original dele, de 1998. Né? E 14 anos depois,
veio esse trabalho aqui. Entre um e outro tem um grande vácuo, ninguém fez nada com rede neural convolucional nesses 14 anos aqui. Tá? Então é mérito do Geoffrey Hinton, que é um cara da velha guarda. Eu estudei Lisp com o livro dele que ele escreveu em 1981, então vocês podem ter uma ideia, o cara já era importante na pesquisa em IA em 1981. Tá? E o doutorando dele aqui fizeram esse troço. Isso aqui não dava para treinar numa GPU só, eles inventaram um jeito maluco de juntar duas GPUs para fazer o treinamento da rede, porque na época, tá, as GPUs que existiam em 2012, nenhuma tinha memória que chega para rodar uma rede dessas. Tá? E foi um troço muito maluco. E foi o início de tudo. Então, o que significa isso? Tá? Isso aqui é a estrutura da rede do Yann LeCun, tá? Da rede original do ALENET 5, do reconhecedor de caracteres do Yann. Tá? E aqui a gente vê que ela tem o que ele chama de mapas de características, que são, na verdade, camadas neuronais que aprendem a estrutura de uma coisa. Então, para a gente entender isso, e aqui a gente vê um pouco de como é que funciona por dentro, a representação interna dos pixels. Tá? Aqui mais um, com sequências de pixels. Tá? Então, a ideia é isso. Numa rede neural desse tipo, a gente tem conjuntos de filtros que são aprendidos. Né? Naquela matriz alaranjada que eu dei para vocês antes lá, vocês viram que a gente tinha sequências de filtros de imagem. Aqui, a gente aprende blocos, quer dizer, bancos de filtros, e aprende esses bancos de filtros de uma vez só. Então, o que, na verdade, eu crio aqui é uma pipeline de processamento de imagem, só que ela é customizada para um conjunto de dados que eu estou tentando aprender. Tá? Então, e o que é aprendido, a gente chama de convolução. O que é convolução? Convolução é uma operação de multiplicação entre duas matrizes que produz um resultado. Então, no mundo unidimensional, por exemplo, tá, eu posso pegar... O pessoal que trabalha com engenharia elétrica é muito familiarizado com isso. Eu pego duas ondas quadradas aqui, ó, duas matrizes que representam uma onda quadrada, dois vetores nesse caso aqui, e eu simplesmente faço o quê? Tá? Ó, isso aqui é uma convolução. Eu tenho a área da intersecção dos dois, ele me gera isso daqui, vai ser uma onda dente de serra. Tá? Então eu posso pegar uma outra coisa com uma função mais complexa e convolver também, e o resultado é essa função aqui. Vocês estão vendo aqui, se a gente representar isso de uma forma discretizada, a gente tem essa curva aí acontecendo. Tá? Então, isso é no mundo de uma dimensão. Imagem é uma coisa de duas dimensões. E aí o que acontece? Tá? Eu trabalho com kernel, que é uma matriz que eu quero aprender. Essa matriz eu vou passando por cima da minha imagem, vou multiplicando, e o resultado da multiplicação no ponto que cai em cima da imagem, eu vou escrevendo aqui. Tá? E isso eu faço para todas as camadas. No final tem uma saída, eu gero um erro, eu propago esse erro de volta e vou modificando essa matriz até a matriz me representar a transformação que eu gostaria de ter. E é isso. Tá? Então, para a gente entender isso aqui um pouco melhor, tá? Existe um conceito na área de processamento de sinais ou de processamento de imagem, que são os filtros de Gabor. Tá? Um filtro de Gabor, por definição, o que é? A princípio é uma onda senoidal parametrizada por uma curva gaussiana. Então, esse verde aqui é um filtro de Gabor unidimensional. Essa matriz aqui estaria me representando um filtro de Gabor bidimensional. E quando eu estou fazendo processamento de imagem e estou aprendendo coisas numa rede neural convolucional, o que eu tenho é exatamente a mesma coisa. Tá? Eu vou aprender filtros de Gabor. Tá? Então, quando eu faço isso na mão, tá? Eu trabalho tipicamente com bancos de filtros de Gabor. Tá?
vários filtros diferentes. Vocês veem aqui, eu posso aplicar a texturas diferentes e diferentes filtros ressaltam diferentes aspectos da textura. Por exemplo, eu quero linhas horizontais nesses tijolos. Esses dois filtros são bons para ressaltar as linhas horizontais nesse tijolo. Então é isso que uma rede neural convolucional aprende, e a gente pode trabalhar, por exemplo, com 3 dimensões de entrada, uma para cada cor. Aí fica desse jeito aqui. E a gente vai sempre trabalhar com vários filtros em cada etapa, porque dificilmente um filtro vai resolver o meu problema. Bom, então essa é a ideia da rede neural convolucional. Eu tenho números diferentes de filtros, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 12 filtros, e no final eu tenho uma rede neural simples que simplesmente me classifica essa saída de acordo com as classes. Então isso aqui é um modelo bem simplificado de uma rede neural convolucional. E aqui a gente vê, por exemplo, por dentro uma LeNet 5, o que ela representa em cada camada. No final, aqui eu tenho um descritor de classes que eu acabo treinando para me dizer qual é o meu número que eu tenho na saída. E a gente pode fazer vários filtros em paralelo, por exemplo, também. Muito bem. Então, esse é um conceito, o conceito de rede neural convolucional. O que mais que a gente vai ter de conceitos que são importantes? Existe um outro tipo de rede neural que é bem importante na área da IA gerativa, que são os modelos codificador-decodificador. A ideia qual é? Eu apresentar uma entrada na rede e eu forçar a rede a aprender uma representação compacta dessa entrada, simplesmente colocando como saída um valor igual à entrada e obrigando a rede a aprender essa representação compacta. Então, isso aqui eu usava como um exemplo na disciplina de reconhecimento de padrões, lá há 20 anos atrás. E é o encoder, é uma rede neural clássica que aprende a representação binária de números. Então, eu dou um número de 0 a 7 aqui, boto a mesma saída aqui, e ele vai me aprender como representar isso em 3 bits, e de fato isso funciona. Bom, isso aqui é uma rede neural comum. E como é que a gente faz isso com redes neurais convolucionais? A nossa ideia é a gente codificar características abstratas da imagem lá no meio. Pegando uma rede neural convolucional que tem uma parte de entrada e uma parte de saída, que às vezes são simétricas, às vezes não. Eu apresento uma imagem na entrada e uma imagem na saída, e eu tento fazer a rede neural aprender características que eu posso usar e que, eventualmente, eu posso associar com outras coisas. E aí nós temos 2 modelos de rede neural. A primeira é a rede que a gente chama de U-Net, rede em U. Ela foi inventada em 2015 pelo pessoal da área de imagem médica da Universidade de Freiburgo, na Alemanha. E, entre mentes, ela é usada para um monte de coisas diferentes. Eu vou mostrar a aplicação original, que era segmentação semântica. Eu tinha uma rede dessas. Na segmentação semântica, eu apresento uma imagem. E o que eu quero de saída, na verdade, são os pixels agrupados por contexto em classes diferentes de pixel. Estrada, buraco, capim e por aí vai. E a U-Net é capaz de aprender isso. Eu posso ensinar um monte de outras coisas também, sobre contextos de pixel para uma U-Net, mas essa aqui é uma das aplicações básicas. Então, ela tem uma estrutura assim. E tem uma vantagem que em cada nível desses, se eu quiser botar informação adicional, eu posso botar camadas extras para trazer nova informação, além da informação que está na imagem e na minha descrição da saída esperada. E aí, a gente tem, por exemplo, aqui nós temos um exemplo, que isso é aqui, do nosso grupo de pesquisa de navegação veicular autônoma. Isso é um trabalho de doutorado lá de 2018, onde vocês estão vendo que um veículo autônomo consegue reconhecer a estrada aqui, e inclusive classificar partes da estrada, o que é buraco, o que é rachadura, o que é lama, e por aí vai.
Então, isso é uma utilidade da UNet. Daqui a pouco começa a estrada de terra, que é uma coisa mais difícil. Você vê que funciona bastante bem, bastante legal, da maneira como isso aqui está acontecendo. Então, se eu conseguir adiante... Tá. Opa, foi. Uma outra forma de rede, do mesmo jeito de rede codificador-decodificador, são os Variational Autoencoders, autocodificadores variacionais, onde a gente tenta, na verdade, fazer a rede neural aprender funções que me descrevem uma imagem, um grupo de imagens ou uma coleção de imagens. Tá? Então, tipicamente, a gente trabalha com funções funções que são gaussianas, onde a gente pega a média e a variância, que são números, e tenta fazer a rede neural aprender isso para justamente essas coisas aqui. Por exemplo, sorriso, tá? Onde nós temos diferentes distribuições de probabilidade para isso, e a gente tenta aprender isso, tá? E outras características da imagem, de maneira que o Variational Autoencoder faz uma representação compacta de grupos de imagens na forma de funções. Tá? Então, essas duas coisas são importantes, a UNet e o Variational Autoencoder. E, por último, tem a terceira coisa que eu já tinha citado antes, que é a questão dos embeddings. Um embedding, tá? Como o nome já diz, tá? Ele é o quê? Você representa palavras em função de seu contexto. Ao invés de eu representar a palavra por um dicionário, com uma explicação do que significa a palavra, eu tenho uma representação que é indutiva. Tá? Eu represento palavras com os contextos em que essas palavras costumam ocorrer. Tá? E eu uso isso para diferentes tipos de inteligência artificial. Como eu falei para vocês, isso é uma coisa que tem 20 anos, tá? E no início se usava com modelos estatísticos, tá? Aquelas primeiras máquinas de busca da Google tinham modelos baseados em embeddings para você tentar encontrar coisas e por aí vai. Hoje em dia, tá? Se foi muito mais além nisso, tá? Então o embedding para uma palavra é um conjunto de números onde cada número representa um token, tá? Então, além de eu ter um número que me representa uma palavra, eu tenho um string de números que me representa uma palavra no seu contexto. Tá? Isso eu busco de um codificador de texto. Hoje em dia, a gente usa rede neural para fazer esse tipo de codificação. A gente não usa mais modelos estatísticos, a gente não usa mais modelos linguísticos, a gente usa pura e simplesmente aprendizado de máquina para descrever, e uma das redes neurais mais famosas é da OpenAI, que essa é de uso aberto, não é um produto, que é o Clip, que é o que todo mundo usa hoje em dia para gerar embeddings. Então, com isso a gente viu esses conceitos. Agora, como é que a gente vai juntar esses conceitos para a gente fazer um pedaço de texto virar uma imagem? Tá? Aí vem os modelos de difusão. Tá? Difusão é um conceito de física, tá? De um modelo de partículas, aonde você tem um conjunto de partículas caóticas e outras que estão organizadas e vão se difundindo dentro desse caos. Tá? Então, o modelo matemático para isso é o ponto de partida, tá? Que no fundo é ruído, só que a gente vai trabalhar com ruído especial. Tá? Então, uma característica que a gente tem com ruído é que quando eu coloco ruído numa imagem, ou se eu tenho como o ruído é um processo de natureza caótica, tá? Eu perco informação. Tá? Eu não consigo simplesmente pegar uma imagem, tá? E tirar o ruído dela. Tá? Isso é uma coisa que matemáticos têm batido a cabeça durante muito tempo. Tá? A hora que eu boto ruído numa imagem, tá? Se o ruído realmente é de uma variável com distribuição uniforme, blá, 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 aquelas coisas todas, eu não consigo mais restaurar a imagem, tá? Porque eu destruí informação. Informação destruída está perdida. Tá? Porém,
o pessoal descobriu uma coisa bem interessante. Existe uma categoria de funções que geram ruído, que são as equações diferenciais estocásticas. Então, essas funções, elas geram um ruído que, se você fizer uma análise estatística do ruído, ele tem cara de ruído, ele tem cara de coisa com informação zero, tá? Mas a equação diferencial estocástica tem uma inversa. E você consegue reverter. Se você souber exatamente o que gerou, você consegue, né? E você for iterativamente colocando ruído em alguma coisa, usando equações diferenciais estocásticas, das quais você conhece os parâmetros, você consegue depois ir retirando esse ruído de novo e voltar a ter a imagem. Bom, não é isso que uma rede de difusão faz, mas ela usa essa propriedade desse tipo especial de ruído para fazer o que ela vai fazer. Então, a gente já vai entender isso aqui. Tá? Então, o que, na verdade, a gente quer é ensinar a função reversa para uma rede neural UNet. Tá? E é isso que nós vamos tentar fazer. Tá? Então, vamos lá. Qual é a minha ideia? Tá? Eu vou, como eu falei para vocês, eu não consigo pegar uma imagem com ruído e retirar o ruído da imagem. Tá? A teoria da informação diz que isso não funciona, não dá certo e realmente não dá. Agora, eu posso pegar e virar o espeto do avesso e fazer uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Tá? Eu posso pegar minha imagem original, tá? E eu posso tentar fazer uma UNet, prever como eu conheço, como eu sei que o ruído foi gerado por uma função que tem inversa, eu posso tentar fazer a minha UNet aprender a inversa. Então, ao invés de eu treinar uma rede neural para tirar o ruído, eu vou treinar uma rede neural para achar o ruído. É essa a ideia. Tá? Então, eu uso, ao invés de eu treinar uma rede UNet, como lá na segmentação semântica, para achar grupos de pixels dentro da imagem e assim classificar e segmentar a imagem, eu vou treinar uma UNet para ela achar o ruído na imagem e me apresentar o ruído. Bom, se eu tenho a imagem e eu tenho o ruído, eu só preciso pegar o ruído, subtrair da imagem e eu tenho a minha imagem original. Essa é a ideia. Tá? A gente não consegue fazer isso num passo só. Tá? A gente tem que fazer isso aos pouquinhos. Então, a ideia que você tem é o seguinte. Eu vou aproveitar a característica da UNet, que eu posso dar informação adicional pelos lados dela. Eu vou criar embeddings simplesmente de números representando uma iteração no nível de ruído, ou seja, eu tinha aqui várias iterações, né? Aí eu digo para a UNet, agora eu vou te apresentar uma imagem com a iteração X, ache o ruído que tem nela, tá? E aí eu vou treinar a UNet para achar pelo menos uma parte desse ruído para a iteração X. Tá? E eu vou fazer isso repetidamente com conjuntos de imagens misturados com diferentes níveis de ruído para eu distribuir esse aprendizado dentro da rede neural. Tá? E aí, no final, eu tenho o quê? Então, como é que eu represento o meu aprendizado? Eu tenho uma imagem com ruído, eu dou para a UNet e ela vai me prever qual é o ruído que tem lá dentro. Como eu conheço a função que gerou o ruído, eu sei qual é o ruído de verdade que tem lá dentro e com isso eu consigo calcular essa diferença, calcular um erro, igual o erro de volta para a rede neural, para ela aprender a corrigir o seu erro. Tá? Então, às vezes a solução é simples. Né? Eu não consigo tirar um ruído de uma imagem, mas eu consigo achar o ruído dentro da imagem. E é isso que eu treino a rede neural. Tá? E com isso, então, eu tenho um processo aonde eu começo com uma imagem com muito ruído, eu vou fazendo iterativamente isso, tá? E eu vou gerando o quê? Uma predição de qual é o ruído que tem ali, eu subtraio o ruído da minha imagem, eu gero uma imagem com menos ruído, e eu vou fazendo isso iterativamente, sempre tirando um pouquinho do ruído, até eu chegar numa imagem que é o resultado final que eu queria. Tá? Então, a gente vai aí até chegar na imagem final. Essa é a ideia. Bom, e o meu ruído? Então, a ideia
das redes neurais de inteligência artificial gerativa está justamente em a gente gerar um ruído e a gente associar esse ruído a um conjunto de parâmetros, que é aquele texto do meu prompt, de maneira a que eu produza, de fato, uma imagem no final. Tá? Então, vamos tentar ver como é que a gente faz isso. Tá? Então, a ideia é essa aqui. Eu começo com um ruído e uma descrição, carango, tá? E no final eu acabo com a imagem aqui. Tá? Sei lá, desenho a carvão de um carro esporte. Tá? Muito bem. Então, a ideia é essa. E para eu conseguir fazer isso, tá? O Stable Diffusion, tá? Então assim, uma rede neural UNet para fazer isso ocupa uma montanha de memória, é muito grande, para eu trabalhar com imagem de alta resolução, inclusive, tá? E a gente só consegue rodar em grandes servidores. Então é isso que faz o Midjourney, por exemplo. O pessoal do Stable Diffusion veio com uma ideia, por que não usar os codificadores, os autocodificadores variacionais, para eu comprimir a imagem? Ou seja, a gente pega a imagem, a gente gera uma descrição funcional do conteúdo da imagem e a gente pega essa descrição e dá para uma UNet aprender a tirar o ruído. Então, essa é a ideia deles. Tá? Eu pego minha imagem original durante o treinamento, eu codifico usando o pedaço da esquerda do codificador, do autocodificador variacional, eu gero um conjunto de representações de funções da imagem, e isso aqui eu vou treinar. E aí o resultado depois eu uso o decodificador para gerar a minha imagem. Tá? Então, e aí eu tenho iterativamente vários modelos. Tá? A ideia é trabalhar nesse espaço latente e o Stable Diffusion usa uma microimagem 64 por 64 para representar o espaço latente. Então, a hora que eu uso uma rede neural tipo UNet, que funciona no espaço 64 por 64 pixels, tá? O que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de usar, sei lá, 2 GB, 3 GB de memória de vídeo para eu rodar e treinar essa rede neural. Tá? E com isso eu posso ter modelos de difusão que rodam em casa e não mais num baita servidor. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? No espaço latente, eu vou trabalhar com a minha UNet. Tá? E vou treinar a UNet. De maneira que isso aconteça no espaço 64 por 64. Então, na verdade, uma rede neural Stable Diffusion é isso aqui. Eu tenho um codificador, eu gero uma descrição da imagem no espaço latente, ela vai para uma UNet que é treinada, ela gera uma saída que é decodificada e gera uma imagem. A gente ainda não falou do prompt, nós já vamos falar dele. Tá? Então, na prática, quando eu vou usar isso para fazer a predição, eu jogo fora esse pedaço aqui, porque isso aqui é quando eu treinei, eu tinha uma imagem de entrada. Na hora que eu vou usar para predição, eu jogo isso fora, eu pego o quê? Eu crio um gerador de ruído que me gera ruído com a representação da saída disso daqui. Eu uso a rede neural para fazer a predição do que vai ser a imagem. Eu gero uma versão no espaço latente dessa imagem predita e eu só uso o decodificador que eu treinei antes para gerar a imagem de saída. E acabou. Com isso, eu mais uma vez economizei memória. Muito bem. Então, falta agora a parte do prompt. E esse é o condicionamento. Então, quando eu estou fazendo lá o meu treinamento, tá, eu posso pegar um texto, eu vou gerar embeddings para esse texto, e do mesmo jeito que eu incluí o meu time step para explicitar o nível de ruído, eu posso também incluir o text embedding na minha UNet para fazer o treinamento. Tá? E como é que isso funciona na prática? A gente precisa inserir esses dados em vários níveis aqui na UNet. Tá? E para fazer isso, tá, a gente faz isso em duas partes. Eu concateno o embedding, tá, que pode ser texto, como podem ser imagens também, junto com isso aqui, fazendo uma representação latente disso. E eu também incluo em vários níveis na minha UNet, usando uma coisa chamada camada de atenção. Tá? A camada de atenção é mais um modelo de rede neural,
que é usado, um troço que talvez você já tenha ouvido falar, os Vision Transformers, os transformadores visuais. Tá? Eu não vou entrar nisso aqui porque é uma matemática complexa, mas então o que acontece é que a gente pega a UNet, a gente bota umas camadas do lado e a gente bota a saída dessas camadas para dentro da UNet. Tá? E isso aqui é o que eu vou treinar na hora que eu estou criando a minha rede de difusão. Tá? Então, com isso eu consigo tanto botar parâmetros aqui, quanto botar parâmetros para dentro dessas camadas. E na hora que eu vou usar, o que eu tenho é isso aqui. Eu tenho UNet treinada, eu entro com ruído latente aleatório gerado por um algoritmo. Vocês vão ver que dá para escolher o algoritmo. Eu entro com, no caso aqui, o meu t igual a 1, né? Tá? E eu entro com os embeddings do meu prompt. Tá? Isso entra aqui e vai entrando toda vez que eu vou executar. Eu tenho várias iterações aqui e no final eu termino com uma descrição latente de uma imagem que eu inventei, que eu aplico no meu decodificador e eu espero que o decodificador gere a imagem de saída. É isso. Tá? Então, a gente pode fazer um monte de coisa com isso. Então, text to image é uma ideia, por exemplo. Aqui eu criei uma coleção de papagaios steampunk, tá? Usando uma rede que é uma rede bem legal, que a gente carregou aqui. Tá? Então, isso aqui é uma interface para você usar, que chama Automatic 1111, é uma interface para você usar IA gerativa com Stable Diffusion. Essa interface hoje a gente usa para outras coisas, o GPT também usa essa mesma interface aqui. Tá? E dá para a gente fazer um monte de coisas aqui diferentes. Tá? E dá para você também dar uma imagem como ponto de entrada. Então eu peguei, essa aqui é a figura original do Boitatá do Cascais. Tá? E aí, dependendo da rede neural que você usa, saem resultados diferentes aqui. Né? Então, quero mostrar para vocês aqui no YouTube, aqui. Tá? Aqui, inclusive, eu usei a saída de volta dentro da entrada. Está rodando isso? Tá rodando. Tá? Então, vocês vão vendo que ele vai gerando robôs diferentes, porque eu gerei esse robô, dei esse de entrada, gerei esse, dei esse de entrada, gerei esse, sempre com o mesmo prompt. Tá? Várias iterações. Tá? Algumas são bem criativas aí. Tudo depende do que você escreve, o que você faz e o quanto você quer alterar. Tá? Então, a gente pode usar imagem também como prompts. O Thiago vai nos mostrar algumas coisas daqui a pouco, tá? Para vocês verem algo legal aí. Tá? Então, tem bastante opção aqui. Se vocês quiserem ver, tá? Eu criei uma página para isso, tá? Que, se eu não me engano, é esse aqui. Tá? Explicando um pouquinho, inclusive, do Franklin Cascais, etc. Tá? E aqui foi a ideia da gente colocar isso num contexto. Então, eu criei um fundo, tá? Eu peguei uma foto de algum turista da Ponte Hercílio Luz, criei um cenário apocalíptico aí com relâmpagos e outras coisas e postei o robô ali. E pronto, você já tem o ambiente para fazer Mad Max Floripa acontecer. Tá? Então, vamos lá de volta para a apresentação aqui. Muito bem. Tá? Então aqui está essa imagem também, botei aqui. Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui tem algumas imagens geradas, um prompt bem típico que a gente usa para testes, tá? Gerado com 3 redes neurais diferentes, o Stable Diffusion 1.5, o 2.1 e uma rede chamada Realistic Vision. Então, ó, tá? O prompt disso foi gato com óculos Sol, aqui está com Stable Diffusion 1.5, aqui está com Stable Diffusion 2.1, está psicodélico esse gato. Tá? E o Realistic Vision já inventou uns gatos aí de terno e gravata. Não. E depende também do modelo. Então, o Midjourney, por exemplo, não usa essa ideia de compactação via autocodificador variacional. Aí ele usa a UNet direto. Tá?
E aqui ele gera umas imagens interessantes aqui, o resultado aqui, um monstro ciclopeano a partir do boitatá do Cascais. Tá? E tem várias técnicas. Você pode, por exemplo, selecionar só uma área aonde aplicar a rede neural. A gente chama isso de in-painting ou out-painting. Tá? E aqui você vê um resultado só numa parte, onde eu mandei botar laranja onde tinha maçã. Tinha cereja, perdão. Tá? Isso aqui foi um projeto com um pessoal lá da Universidade de Porto, no Portugal. Eles precisavam de cena de acidente. Eu sugeri para eles, vamos usar Stable Diffusion para gerar cena de acidente. Algumas coisas são realistas, outras não, né? Tá? Aqui a gente criou uns acidentes na Via Anhanguera, tá? Usando o in-painting. Então aqui tem a cena normal da Via Anhanguera, essa pista aqui, a gente botou um in-painting e gerou alguns acidentes, tá? Mais ou menos realistas. Tá? Então a gente consegue criar coisas com um realismo aceitável. Vocês viram lá a figura do Papa, tá? Você tem que saber que aquilo é IA gerativa para você poder diferenciar aquilo de uma foto real do Papa. Né? Então, aqui tem mais um exemplo, onde a gente usou um in-painting também numa cena apocalíptica, com o mar revolto embaixo da ponte Hercílio Luz. Eu não usei um gerador de vídeo, eu fiz uma sequência de imagens e depois eu criei o vídeo com base nessa sequência de imagens também. Ué, por que ele não quer ir adiante? Tem que clicar aqui, talvez. E a gente pode fazer outras coisas. ControlNet é uma técnica para você treinar uma redinha neural bem simples, paralela, de maneira que você possa usar uma imagem de referência de uma maneira mais exata. Tá? Então eu pego a UNet, então vocês estão vendo essa aqui é a UNet do Stable Diffusion, é uma UNet bem simples, bem pequena, e eu posso treinar uma redinha do lado, vocês vão ver, se der tempo hoje, se não na aula de quinta-feira, tá? Vocês vão ver que treinar isso aqui com ControlNet é uma questão de 30 segundos no máximo, tá? Muito rápido. E aí você consegue fazer o quê? Você consegue pegar uma imagem de referência, tá? Usa um descritor na forma de um detector de bordas, aqui ele usa Kenny, e aí eu treino isso daqui em cima do meu Stable Diffusion e uso isso para criar as imagens. Então aquelas imagens de fundo apocalípticas que eu fiz lá, aonde a ponte Hercílio Luz ela estava bem fiel à forma dela, tá? Foram criadas com isso. Por que isso aqui é bom? Tá? Se eu pego uma rede neural de IA gerativa pronta, pré-treinada, ela foi treinada com o dataset de quem treinou. Então, por exemplo, eu tentei durante muito tempo gerar imagens da ponte Hercílio Luz com um Stable Diffusion qualquer, tá? E o resultado sempre parece ou a ponte Golden Gate ou a Brooklyn Bridge. Tá? Não tem jeito de ficar diferente por causa do tipo de imagem que foi usado para criar. Tá? O Stable Diffusion não conhece a ponte Hercílio Luz. Eu tenho que explicar que é uma ponte pêncil de metal sobre um pedaço de mar e tal, e aí ele me cria Golden Gate. Tá? Não tem jeito. Tá? Então, eu resolvi pegar essa foto aqui de um turista anônimo, peguei do Facebook, tá? E eu gerei, a princípio, isso aqui usando o ControlNet. Então, é uma coisa que dá para vocês fazerem e fica bem legal. Tá? A mesma coisa aqui, isso aqui é de um AutoCAD, de uma casa lá na ilha do Anhatomirim, e eu gerei aqui diferentes cenas, tá? Na ilha do Anhatomirim. Tá? Então, a gente sugere que vocês, inclusive, usem a ilha do Anhatomirim. Nós vamos, como paisagem para o game de vocês, nós vamos passar algum material para vocês sobre isso. Tá? E aí tem outras coisas. Você pode alterar rostos, você pode fazer um monte de coisas diferentes com isso. Muito bem. E qual é o fluxo de trabalho para a gente usar isso num processo de criação de games? Tá? Isso aqui não é oficial, eu tenho discutido lá com o pessoal do curso de animação e está todo mundo quebrando a cabeça hoje como é que nós vamos usar a IA gerativa para facilitar a criação de games. Tá? Então a gente criou um processo
que a gente tem testado aqui na disciplina. Esse processo, basicamente, o que é? Comece com uma imagem que você gostou e que você quer usar como modelo. Tá? A gente sugere usar alguma figura do Cascais, daquele dataset que nós vamos disponibilizar para vocês. Iterativamente, reimagine isso até ficar com a cara que você queria. Eu gostei desse robô aqui, tem uma cara bem Mad Max. Tá? Muito bem. Aí a gente vai lá no Blender e constrói o boneco que a gente quer. A gente pega o esqueleto da captura de movimentos lá do nosso estúdio, anima esse boneco. Opa, fiz demais aqui. Não, foi certo, tá? Então, pegamos a captura de movimentos. Isso aqui é lá do semestre retrasado. Tá? E aí, no final, a gente pega, retira texturas daqui e aplica essas texturas ao boneco, de maneira que a gente tenha um boneco animado. Esse processo aqui é meio artesanal. A gente ainda não tem nada pronto. Tá? Existem, no Stable Diffusion, existem alguns modelos de rede neural 3D que não geram um objeto 3D, você pode pedir para ele gerar vistas de diversos ângulos. Tá? Essas são redes grandes, normalmente não vão rodar em casa. A gente agora não vai experimentar aqui no servidor, mas de repente, lá para frente, a gente faz um teste, tá? Para ver como é que funciona. Mas assim, nos outros semestres o pessoal conseguiu sem problema, depois de criar uma imagem dessas, extrair texturas e aí colar as texturas em cima do boneco que criou, de maneira a ele ficar realista. Ficou bastante bom o que muita gente criou. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica legal. Tá? Eu sugiro usar ferramentas de software livre para você fazer isso. O GIMP é meio complicado, mas o Photopea ajuda. Tá? E depois o resto no Blender. A mesma coisa com o cenário. Tá? A gente vai passar para vocês fotos e plantas da Ilha do Inhatumirim. Existe um site no Fortalezas da Ilha que você pode pegar outras fortalezas. Então eu gosto de Fortaleza como ambiente para um game. Né? A gente tem também aquele projeto do navio, Karl Höpke. Também vocês podem usar aquele projeto do navio. E aí a ideia é vocês pegarem o que vocês querem, gerarem um visual legal para essas coisas. Tá? Pintar painéis de fundo para você criar um fundo que você só posta os painéis ao redor, né, para a gente ter um horizonte legal, não simplesmente aquele horizonte azul, tá, que o Game Engine gera para você. Tá? Por exemplo, aqui tem uma imagem diferente da Pontir Luz. Tá? E a partir daí você faz a modelagem dos seus objetos arquitetônicos, por exemplo, usando as plantas que vão estar à disposição de vocês, gera esses objetos e cola as texturas em cima disso. Tá? Então, também é uma visão ingênua de um processo. Né? A gente precisa, na hora de colar as texturas, também é artesanal, né? Mas já é mais fácil do que o boneco. O boneco, pelo menos, é um só. Aqui vocês vão fazer vários objetos de paisagem, é um pouquinho mais complexo, tá? Mas não é tão difícil de fazer. Tá? Então, só para mostrar para vocês, aqui tem alguns trabalhos do semestre retrasado. Tá? Então, o pessoal pegou, por exemplo, aqui, tá? Aquela casa ali da Ilha do Inhatumirim, criou aqui um boneco inspirado num dragão do Cascais e colocou lá o boneco a andar lá por dentro. Tá? A ideia, quando vocês criam um game, é sempre vocês botarem algum elemento de jogabilidade. O que é jogabilidade? Aqui alguém está atirando no boitatá ali fora. Tá? Jogabilidade é alguma maneira de eu juntar pontos. Então, ele botou umas bolas azuis ali em cima e você é um first-person game, você tem que derrubar aquelas bolas azuis ali de cima. Então, aqui alguém criou esse cachorro e criou um boneco com base nele, depois fez um robô com a cabeça do cachorro, né, no mesmo ambiente da Ilha do Inhatumirim que a gente tinha antes ali, só a parte de baixo agora. Tá? O resto da paisagem está simplista. Eu não acredito que a Ilha do Inhatumirim tenha esses eucaliptos aí, mas não faz mal. Tá? E esse aqui foi interessante, a maricota. Tá? Então, criaram
uma boneca com estrutura metálica que fica dançando, com base na maricota do Cascais. Então, infelizmente não tem nada para jogar ali. E por aí vão, ambientes. Esse ambiente está interessante, que é o ambiente da casa, que foi criado. Então, a boneca não está andando, infelizmente, ela fica voando por aí, feito um fantasma. Mas ficou interessante por várias razões. Tá? E vocês também não precisam fazer o game perfeito num semestre, a gente também não tem tanto tempo assim. Né? Esse pessoal aqui, inclusive, imprimiu 3D esse boneco, eu esqueci de trazer. Tá? Eles me deram um exemplar, tá? Eles fizeram o boneco e fizeram a impressão 3D dele, para a gente olhar depois. Não. Vocês podem olhar esse vídeo, ele está disponível na nossa playlist. Tá? Eu vou parar um instante aqui para a gente não gastar aí todo o tempo com ele. Tá? E aí a gente está indo para um monte de coisa, tem um monte de coisa nova acontecendo. Então, o pessoal inventou um troço chamado Comfy UI, Comfy User Interface, para você trabalhar no Stable Diffusion com fluxos. Tá? A gente ainda não tem isso no nosso curso aqui, a ideia é, talvez semestre que vem, a gente ensinar o pessoal a usar o Comfy UI, que eu acho bem mais prático, trabalhar com Stable Diffusion aqui. Se você fizer loops para trazer algo de volta e outras coisas, é bem mais fácil aqui do que naquela interface lá. Tá? E as coisas vão evoluindo. A gente tem modelos multimodais, como, por exemplo, Lava, que a gente usa para interpretar conteúdo de imagem. Foi criado com GPT-4, Flip e Llama. Tá? E aqui, eu fiz um teste, perguntei o que tem aqui. Ele me falou que um roedor grande. E por aí vai. Tá? E tem, entre mentes, nessa área de IA gerativa, tem geradores de história em quadrinhos, que você, isso aqui é comercial, tá? Que você pode gerar tanto a história quanto os desenhos que acompanham a história, quer dizer, para isso ele usa, por um lado, um LLM, né, um grande modelo de linguagem, como o ChatGPT, para gerar história, e depois ele gera os desenhos usando IA gerativa. Então, eu com uma ideia, um prompt, eu termino com uma história em quadrinhos. Tá? Então, a gente pode fazer um monte de coisa aqui. Tá? Aqui tem alguns links para vocês, a gente vai atualizar vocês também. Tá? Então, a ideia agora tá, é... Eu vou passar a palavra para o Thiago, que ele vai mostrar para vocês um pouco de como é que isso funciona. A gente, como eu falei, a gente botou o Stable Diffusion para rodar lá numa máquina chamada Jupyter.ctic aqui, que tem uma placa 4090. Tá? E o Stable Diffusion está rodando aqui. Deixa eu até atualizar aqui, se você quiser trocar de rede neural. Tá? E eu vou te dar... Essa é a principal interface para vocês trabalhar. E dá para trabalhar, se você tiver uma placa de vídeo com 4 GB, dá para trabalhar com isso aqui. É o que eu uso em casa, uma 1650, então é uma placa bem comum aí. E você consegue usar para gerar imagens. A interface dele aqui, ele é bem simples. Aqui tu vai escolher o modelo, aí tu pode baixar, tem uma quantidade absurda de modelos aí na internet, o pessoal treina, para vários tipos diferentes de imagem, né? Aqui eu carreguei esse Realistic Vision, que ele é bem fotorrealista, né? Treinado em bastante fotografia, coisa do tipo. Aí aqui tu tem os modos diferentes para usar, texto por imagem e imagem por imagem, os dois principais. O prompt tu adiciona aqui, então posso adicionar um prompt aqui, sei lá, e o prompt negativo, que é basicamente algo que não tem no ChatGPT, até onde eu sei, que é o que tu não quer na imagem, né? Então eu posso especificar coisas que eu não quero ver na imagem, por exemplo, se eu não quero que a imagem seja de noite, eu posso botar night aqui, só para garantir que imagens geradas vão ser de dia, por exemplo. Isso diminui a influência dessa palavra, né? Em vez de aumentar ela. Essa é a ideia. Aí, aqui você tem opções de sampling. Isso aqui tem a ver com as funções que ele vai usar lá para gerar o ruído internamente. Mas, em geral, esse padrão aqui é o melhor que tem. Esse DPM mais 2M, você pode usar ele mesmo.
Aqui é o número de interações, né, que ele vai fazer para tirar o ruído. Então, 20 é meio que o padrão que você usa para gerar. Então, aqui eu posso daí gerar uma imagem, por exemplo. Se ele estiver conectado, ele vai funcionar. Aqui na 4090 é bem rápido, né, mas usando 1650 demora tipo 1 minuto, mais ou menos, 1 minuto e meio para gerar uma imagem. Com essa quantidade de iterações. Aí aqui você tem outras configurações, né, de resolução. Como a rede foi treinada em imagens de 512 por 512 e 768 por 512, então você trabalha nessas resoluções e daí você faz upscaling se você quiser a resolução maior. Então eu posso gerar, por exemplo, uma imagem não tá precisando. Em paisagem, né, se eu quiser. Não precisa ser necessariamente uma imagem quadrada que você gera. Aqui ele obviamente está gerando Nova York, porque é o que vai ser mais predominante no dataset dele. Aqui é para controlar a quantidade de imagens que você gera de uma vez. Esse batch size, a diferença entre esses dois aqui, o batch size é tipo, ele vai gerar em paralelo várias imagens. Então você precisa ter mais memória RAM. Então, em geral, você vai usar você está usando uma placa simples, né? E daí você só vai usar o batch count, daí ele vai fazer várias imagens uma atrás da outra, né? Então aqui como eu tenho a 4090, eu posso gerar várias imagens ao mesmo tempo, ele tem memória de vídeo suficiente para fazer isso, né? Então eu consigo gerar várias imagens. Aí, por exemplo, aqui eu vou gerar 2 batches de 3 imagens, vai gerar 6 no total, por exemplo. Aí demora um pouquinho mais, mas ele vai fazer. Ele gera 3 imagens e daí depois ele gera mais 3 imagens. Essa é a ideia. Aqui você tem a seed, que é basicamente o valor que ele vai usar para gerar o ruído inicial. Então, -1 ele é aleatório, mas eu posso botar um valor fixo e daí ele sempre vai usar o mesmo ruído inicial. Então isso pode ajudar para manter uma consistência se tu quiser. E a última questão aqui principal é essa aqui, que é a quantidade de influência do prompt no resultado. Se eu aumentar isso aqui, ele vai ficar mais específico ao que eu estou pedindo. Se eu deixar ele menor esse valor aqui, ele vai gerar coisas mais fora do prompt. Então, nesse sentido, ele vai... Assim, tu consegue aumentar ou diminuir a influência do prompt. Aqui nessa interface, você tem a opção de upscaling aqui, que é bem fácil. É só abrir essa aqui, ele já vai ativar. Aí, por exemplo, aqui, upscale by 2, ele vai pegar a imagem de 768 e aumentar para 1500 e alguma coisa. Aí você escolhe o método de upscaling aqui. Esse aqui, por exemplo. E daí eu posso, só vou diminuir aqui para uma imagem. Aí ele vai demorar mais, porque ele vai basicamente gerar a imagem e depois aplicar o upscaling em cima dela. Isso demora um pouco mais de tempo, mas aí você consegue a imagem em resolução mais alta, né? Que é interessante para usar depois, se for usar. Ele demora mais tempo realmente. Ele faz iterativamente. Então, aqui a gente até não vê atualizando, né? De vez em quando ele dá uma atualizada. E aqui ele gerou uma imagem de uma resolução bem melhor. Abre uma outra aba para a gente ver. Nível de detalhe bem maior do que a resolução. Exatamente. Aí aqui é a aba de Image to Image, que é mesmas opções, só você pode inserir uma imagem aqui. E daí a outra opção que tem mais é o denoising, que é tipo, você vai pegar a imagem original e aplicar uma quantidade de ruído em cima dela, para daí você poder tirar esse ruído e modificar a imagem, basicamente. Aí você pode influenciar a quantidade de ruído inicial aqui. Então, se adicionar mais ruído, ele vai perder mais informação da imagem original e ficar mais diferente. Se você quer manter mais perto da original, você aplica menos ruído. Essencialmente, essa é a ideia. O ControlNet não está instalado aqui, então eu vou mostrar na quinta-feira, mas
Aí essa é meio que a ideia. E aqui tem um GitHub que está ali no link do slide. Não, na verdade, esse não é o GitHub. Esse aqui é o GitHub do Automatic 1111, que é onde vocês baixam. Eu vou explicar isso na quinta, que é mais fácil. Tem mais tempo. Mas aqui é um Git que eu criei com várias ajudas para vocês rodarem isso. Tem aqui alguns notebooks para quem quer ver tipo, como é feito em Python para você chamar a API dele ali e rodar os modelos por código. Tem uns exemplos aqui. E aqui tem alguns exemplos de imagens que eu gerei e um PDF, e aqui no README tem a mesma informação, que é com várias dicas de como melhorar a qualidade da imagem, basicamente prompt engineering. Então tem uma descrição aqui de, por exemplo, categorias de palavras que você pode usar para especificar o que você quer, como o estilo da imagem, se fala que é uma pintura de óleo ou uma foto, ou se você quer um desenho, uma ilustração, coisas desse tipo. Explicando o que é o prompt negativo. Peso das palavras, você pode mudar o peso de uma palavra em relação às outras. Então, aqui no... Cadê? Você pode aumentar o peso dessa palavra aqui. Aqui eu estou usando Ctrl seta para cima e para baixo, mas é basicamente botar em parênteses 2 pontos e o fator, né? O fator padrão é 1, você pode aumentar ou diminuir em comparação com outras palavras aqui. Então, se eu tivesse mais palavras, tem que estar dentro do parênteses. Eu posso ter mais palavras aqui e daí ele vai determinar qual palavras tem mais influência no meu prompt, né? Então, isso pode ou não ter um efeito, mas é interessante se vocês quiserem ir gerando. Então aqui ele já mudou consideravelmente. O resultado. Eu vou desativar aqui para ir mais rápido. Aqui está aberta outra imagem. Aí aqui tem o link para alguns modelos diferentes, né, que você baixa. Se for rodar em casa assim com 4 GB, você baixa os modelos com 2 GB mais ou menos. Tem vários deles que tem um tamanho bem pequeno assim. E daí você consegue rodar tranquilo. Aqui tem alguns links para alguns, não vou ficar mostrando um por um. Aqui é o Sampler, que é essa opção aqui que eu mencionei. Essa opção aqui. Que ele essencialmente é o que vai influenciar a forma como o ruído é previsto ali na imagem. E daí, aqui tem uma comparação entre os vários métodos diferentes. Essencialmente, a maioria geram a mesma coisa porque eles são funções que convergem a um valor. Então, depois de uma quantidade de iterações, a imagem meio que ela estabiliza. Alguns deles são diferentes, eles vão, entre iterações, mudar bastante a imagem, porque eles não são funções que não convergem e aí o valor fica mudando bastante. Aí aqui tem uma explicação, um link para uma explicação do Impending, que explica lá como usar na prática. O Impending fica aqui nessa aba do Image to Image. Aqui embaixo, Impending. Você bota a imagem aqui e pode pintar em cima dela. Não sei se tem algum exemplo aqui de imagem. Oi? Tem algum exemplo de imagem aí? Vou pegar só um screenshot para mostrar, mas... Dá pra clicar ali na imagem gerada, pra clicar pra mudar o image to image. Sim. Volta ali na imagem gerada. Embaixo é baixo. Sim, sim. Sempre image to image. Mas esse... Não foi. Bom, essencialmente é só para mostrar o talento. É porque ele está fazendo upload, né? Está fazendo upload para a máquina. Pode ser. Não devia demorar tanto, nós estamos dentro da universidade. Bom, mas essencialmente você pinta aqui em cima a área que você quer modificar e daí aplica a mesma ideia do image to image, só que só numa área. Né? Essencialmente é o mesmo princípio.
Aqui o ControlNet, um exemplo, por exemplo, eu gerei essa imagem e aí eu peguei o contorno dela e gerei uma imagem muito parecida com um prompt diferente, por exemplo, especificando uma cor diferente. E você consegue fazer esse tipo de controle mais refinado usando esses modelos. Isso aqui você consegue rodar em casa também, eu consigo fazer. Só tem que ter uns otimizações, eu já mostro isso. Na quinta-feira eu vou ter mais tempo para mostrar isso melhor. Aqui tem os links, por exemplo, do modelo otimizado do ControlNet, que são menores, que é justamente o que você precisa para rodar em casa, numa placa de 4 GB. E a última coisa, mencionar o LoRa, que é uma mini rede neural que você joga ali junto e ela vai adicionar um conceito que o modelo original não conhece, basicamente. É uma forma de tu não ter que treinar um modelo inteiro novo de 4 GB e precisar de uma GPU com muito mais do que isso, só para ensinar um conceito novo à rede não faz sentido. Então tu usa um modelo bem pequeno, treinado só num conceito específico. Por exemplo, aqui eu gerei esse prompt, essa imagem aqui com um prompt, e o mesmo prompt, só que com um adicional que é do estilo Ghibli. Então você vê que muda bastante o estilo da imagem. Isso pode ser um estilo específico de desenho, por exemplo, ou pode ser um personagem, porque a IA geralmente não tem muito. Se pedir para ele fazer uma imagem de um personagem, ele não vai conhecer o personagem, provavelmente. Mas você pode ter um LoRa que é treinado naquele personagem e daí você consegue gerar imagens dele dessa forma, porque você adiciona esse conceito a mais no processo. Aqui no início, aí eu tenho os links que eu queria mostrar. Aqui o link para o Automatic 1111, que ele vai levar para esse GitHub aqui. Essencialmente, você clona ele para a sua máquina e roda esse cara aqui, se você está no Linux, né? E ele vai setar tudo para você que você precisa, ou esse .bat se você está no Windows. Aqui tem uma outra opção que é o Easy Diffusion, mas faz muito tempo que eu olhei por último, não sei como é que está o desenvolvimento, se eles continuaram. Aqui tem um link para outros modelos de Stable Diffusion e o link para os modelos do ControlNet otimizados. Eles são bem menores e daí você consegue rodar numa placa de vídeo mais simples. É só baixar eles aqui, tem vários tipos diferentes, eu vou mostrar exemplos melhores na quinta-feira. Aqui tem link para alguns outros materiais, aqui um blog que o cara posta várias coisas, sempre que está saindo coisa nova assim, atualizando com materiais. Para um artigo sobre como escrever prompts, se você quiser olhar mais sobre isso. E um guia de como usa o ControlNet mais detalhadamente, basicamente. Aqui é um exemplo de imagem que eu gerei, né? E se você não tiver a placa de vídeo e quiser rodar, tem os notebooks aqui que são mais simples. E tem alguns aqui diferentes. Esse text to image aqui, ele vai fazer texto por imagem relativamente bem. Só o Google Colab que talvez seja um pouco chato de conseguir placa de vídeo para rodar, mas dá para fazer, eu já consegui gerar algumas imagens nele. Basicamente é isso do que eu tinha para mostrar. Se quiser gerar alguns exemplos aí, alguém tiver quiser sugerir algo, fale um prompt. Gato andando de bicicleta. Cat riding a bicycle. Pede para ele fazer uma universidade depois. Vai aparecer Stanford ou Berkeley. Aí, bom, se eu... Se eu colocar aqui, sei lá... Às vezes palavras genéricas têm uma influência na... Aí você... Sempre um toque quando fizerem um prompt, sejam mais específicos possíveis.
uma Exatamente. palavra ou outra que vocês querem que tem aspecto central na imagem. Eu vou... Aqui tem um... Nesse Git tem um exemplo de prompt negativo aqui com várias palavras. Vou só copiar ele aqui mesmo e usar ele. Aí adiciona um monte de coisa mesmo, mas... E eu posso gerar imagens. Agora ficou melhor. Se eu diminuir aqui, por exemplo, Esse iteração... semáforo de pedestre ficou meio estranho, parece um alto-falante. Se eu botar só 10 iterações, por exemplo, ele vai ficar bem distorcido porque não é o suficiente para ele. Vamos dar um exemplo. Cadê? Ó. Tem uma qualidade bem menor. Mas ele tem muito ruído e geralmente não é muito bem definido as coisas, né? Aí se eu aumento, eu posso aumentar para mais, mas assim, entre 20 e 30 é mais que o suficiente. Ainda mais se rodar o upscaling depois, ele vai adicionar bastante detalhe na imagem. É até melhor do que fazer mais iterações. E aí você consegue gerar as imagens assim. Vou rodar um upscaling aqui num exemplo. Aí vai gerar uma imagem. O modelo conhece pessoas também? Tipo, Pessoas específicas, tu diz? Talvez, tipo, se ele é pessoa famosa, sim. Mas tu consegue, por exemplo, treinar um LoRa em algumas imagens suas e adicionar você mesmo, sabe? Tipo, pede pra eles virar o Neymar ganhando Roland Garros. O que é isso? Vou colocar dentro. o que que é? O Neymar ganhando Roland Garros. Faz um pouco disso, será que vai dar certo? Usando um Ah, chapéu não. Panamá. Eu vou botar aleatório aqui. Troféu, como é que é troféu mesmo? Quer que dite? Hã? ROLL. É que ele não vai reconhecer específico o troféu, tem que ser um genérico. Como é que é troféu em inglês? Não, mas coloca campeonato de tem. Tá bom. Deixa eu ver. Normalmente, quando são feitas essas imagens que têm figuras públicas, etc., tá? Você faz com inpainting ou com outpainting. Ou você gera a cena toda, ele pode fazer um inpainting do rosto da pessoa, Tem dois Neymars. tá? Com o rosto da pessoa, ou faz o contrário, pega uma foto da pessoa e bota outra coisa, como por exemplo Então, o casaco italiano do Paulo. é por causa que provavelmente as imagens que eles treinaram eram quadradas. E daí, como ela é retangular, ele meio que duplica o conteúdo. Isso acontece tipo, quando tipo, ele não foi treinado em imagens retangulares assim. Aí ele meio que repete o coisa. Se eu botar 512 pode ver que não é tipo perfeito, mas se tu usasse, por exemplo, um LoRa treinado nele, em cima disso aqui, ele vai gerar bem mais fiel. Aí você consegue gerar as imagens. Peraí. Você consegue gerar o símbolo da Nike aqui duplicado. Pede pra ele desenhar algo do folclore brasileiro. Ele não vai saber. É, eu não sei. Boi de mamão, de repente pega. Não, mas digo, colocar no prompt mesmo algo do folclore brasileiro, não um nome específico, porque o nome específico provavelmente ele não vai saber. Ah. Como é que é Tá, mas folclore? o que então? Ah, Brasília é folclore. É folclore. Vai gerar um baile. L-O. Chlor, mesmo. Chlor, character. Character. Vamos ver Eu se tô... sai essa ideia. Mas basicamente essa ideia. Não, assim, não.
Vai gerar algo aleatório. Provavelmente. Medieval. Colonial. Né? Um colono. Parece uma concept art. Com concept art. Gerou um concept art ainda. Brasília, Lila. É. Tem 2 Z's ali também, né? Não, essa versão aqui que é a 1.5 e 2.0, ele não sabe texto direito. Tem o XL, que é mais avançada e mais recente, ele gera texto até. Só que ele é bem mais pesado, as redes. Aí não é tão fácil de rodar. Esse aqui é o Hyperrealist. Tem um outro exemplo, por exemplo. Eu vou copiar, por exemplo, ele tem todas as informações aqui da geração. Eu vou copiar e fixar a seed aleatória dele para ver o que acontece se eu boto um modelo diferente, por exemplo. Aí eu posso comparar. Pegasse qual? O Dreamlike. É fotorrealista também, pois ele vai ter imagens Mas se diferentes. colocar Né? Creature vai ficar melhor do que caixa. Não, sim. E colocar só um Z. Ele já entende uma coisa bem diferente, porque o dataset dele foi diferente, né? Então, isso influencia bastante. Interessante vocês olharem o modelo, exemplos de imagens que ele gera para achar um que faz sentido com o que tu quer gerar. Basicamente. Isso aí. Vai gerar uma criatura verde e amarela. Ele gera um mico com cor de papagaio. Exatamente. É um dinossauro. Vocês precisavam de um monstro com cara de papagaio. Tá aí, ó. Parece uma capivara. Parece Dinossauro com cores de citacídeo. Basicamente, essa é a ideia. Aqui não tem o control net, né? Tu tens que instalar Bom, eu posso mostrar pelo menos como faz, né? É uma extensão, então aqui tem várias extensões que você encontra aqui mesmo. Se fazer um load from, ele vai buscar extensões para essa interface. Aí é só vir aqui e botar control net. Tá aqui embaixo. Vai ser mantida no vídeo? Sim. E quinta eu vou passar em mais calma isso também. Aí é mais tranquilo. Deixa eu achar aqui. Cadê? Ele não filtrou. Control net. Não quer filtrar. Deixa eu ver. Bom. Não tá aparecendo, né? Ele não filtrou. Não sei porque ele não tá filtrando. Tá perdido aqui em algum lugar. Aqui. Aqui, achei. SD ABY Control Net Manipulations. Aí é só dar um install nele. Não sei se vai instalar aqui, mas... Você tem que reiniciar, vamos ver. Aham. Eu acho que já foi. Aí é só vir aqui. Cadê? Não. Não apareceu. Bom, dá um restart Y. Ver se vai aparecer. Não foi. Ele aparece aqui embaixo. Se tivesse isso. Bom. Se não der, eu mostro na quinta. Aqui foi. Acho que não tá indo mesmo. Acho que ele não quer instalar mesmo. Mas é. Bom, ele apareceria aqui se. A gente bota no braço. Lá tá tudo instalado já. Daí eu mostro. Beleza. Já tá chegando nas 10 horas.
Então, vocês tiveram aqui um gostinho, tá? Eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar esse aqui no ar, tá? Para vocês brincarem. Sim, eu vou passar aqui o link da interface para vocês aqui, tá? Mas dá pra usar várias pessoas, não sei. Dá, umas 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, dá. Depois disso, você vai estourar os 24 GB de memória desse negócio aqui, tá? Então, vamos aqui, prorrogar a sessão. Eu vou fazer uma coisa bem simples com vocês aqui. Eu vou simplesmente pegar e... Cadê os fóruns? Eu vou criar aqui... Tá. Enquanto nenhum dos meus alunos treinando rede neural para imagem médica derrubar o servidor, de vez em quando acontece, isso aqui vai ficar rodando, tá? Então aproveitem o link que foi mandado para vocês. Vocês chegando em casa, deem uma brincada, tá? O link é público. Vocês não precisam estar na VPN da UFSC para rodar isso, tá? Vocês podem rodar de qualquer lugar, tá? Então, gente, vocês viram que tem uma infinidade de coisas para fazer e para aprender com isso. Tá? O que a gente sugere? Que vocês façam experimentações, vocês olhem lá. Tá? A informação que vocês necessitam, ela está toda aqui. Tá? Se vocês forem na aula de hoje, vocês vão encontrar... A gente viu coisa esse semestre, não? Tá. Então, estamos chegando na aula de hoje. Aqui, se vocês forem na aula de hoje, tá? Tem o vídeo aqui de novo, tá? Para vocês olharem. E aqui está o GitHub do Thiago. Tá? Então, e aqui já está, inclusive, a linha de comando para você instalar no Linux em casa ou no Windows, se você quiser. Tá? Então, a partir daí, vocês também podem ter acesso a todas as outras coisas. Tá? Muito bem. E é isso, gente. Tá? Com isso, a gente terminou a aula de hoje. Tá? Na quinta-feira, a gente vai ter aula prática. Tá? A aula prática também é aberta. Se vocês quiserem trazer mais alguém que se interessa pelo assunto, a gente dá um jeito de colocar lá. Nós estamos com 16 máquinas que estão rodando Stable Diffusion lá. Tá? Tem 24... mesas lá na sala 6. As outras máquinas que não estão rodando Stable Diffusion, você pode pegar algumas daquelas máquinas, exportar via Gradle e o pessoal se loga remoto. Tá? A RTX 3060 dá conta tranquilamente de 2 pessoas rodando Stable Diffusion ao mesmo tempo, desde que a gente não pegue um modelo XL muito imenso. Tá? Então nós vamos poder distribuir vocês nas 24 mesas, ou se vocês quiserem trazer um notebook, vocês entram via Wi-Fi. Tá? Tem cabo de rede sobrando lá também, então dá para também pegar via rede cabeada e vocês vão poder, todo mundo vai poder usar a Stable Diffusion. O Thiago criou um conjunto de slides que vocês devem ter visto aqui. Tá? Tem um conjunto de slides que ele criou, que são slides para o nosso mini curso do SECOM, que eu não sei se esse ano a gente vai oferecer de novo ou não, eu gostaria. Tá? É uma visão um pouco diferente da aula que eu dei hoje, tem o background teórico também, tem muita coisa prática, e o assunto entra no LoRa, que é uma coisa que eu não consigo dar hoje aqui. Tá? Então, só recapitulando o que é importante para vocês. Tá? Se vocês querem usar imagens de vocês para inspirar o Stable Diffusion, tem 3 maneiras de fazer. Tá? Você pode usar o Image to Image, que é fraquinho, tá? Desvia muito da imagem original. Você pode usar o ControlNet, que passa por um treino, mas o treino é tão rápido que você pensa só que o prompt demorou mais tempo. Tá? Aí você pega uma imagem específica e você gera algo igual, ou parecido com a imagem específica, né? É o que eu tinha aqui, por exemplo, a Pontier Ciro Luz. Tá?
Ou você pode usar o LoRa. No LoRa você faz o quê? Você cria um dataset pequeno, de uma meia dúzia, 10 imagens. Você treina essa rede LoRa com esse novo conceito, por exemplo, ponte ercílio-luz. Várias imagens da ponte ercílio-luz, diferentes ângulos. Treina um LoRa com isso, integra o LoRa no Stable Diffusion. E aí você tem um Stable Diffusion que faz tudo que o Stable Diffusion faz, mas conhece agora o conceito ponte ercílio-luz. Tá? São essas três maneiras que a gente tem para a gente trabalhar com algum conceito novo nosso que é específico, que não foi pré-treinado no Stable Diffusion. Tá? Eu sugiro vocês usarem o ControlNet, é o mais fácil. Tá? Só tem esse porém, que então sempre fica bem parecido com a imagem original, embora eu tenha mostrado para vocês um exemplo de ControlNet aqui que não ficou tão parecido, né? Tá? Onde é que está? Aqui. Né? Aqui com a rede neural que eu usei, tá? Vocês veem, o prompt e a rede neural que eu usei, vocês veem que o robô ficou diferente. Tá? Ficou bastante diferente do Boitatá original do Cascais. Eu acabei não usando esse tipo de prompt para fazer o meu boneco animado ali, porque eu gostei mais daquela cara Mad Max, mais parecida com o robô original do Cascais, né, que está aqui que está nesse vídeo, se eu não me engano, aqui. Né? Tem um outro vídeo que tem só o boneco também. Tá? Qual foi o que eu tinha pego que era interessante aqui? Algum por aqui. Então, esse aqui está com muito verde. Aqui. Né? Esse aqui, a terceira iteração dele ficou bastante interessante. Tá? Né? Então, aqui eu usei image to image. Eu não usei nem ControlNet e nem LoRa, então a gente consegue também fazer coisas parecidas, mas no geral ele desvia bastante. Tá? Então, experimente em casa, vocês ganharam o link. Tá? Provavelmente uns 2 dias o link está no ar, depois disso ele deve morrer. Tá? Então, experimentem por enquanto para ver se vocês conseguem fazer alguma coisa com isso. E é isso, gente, terminamos. Tá? Hoje não tem chamada, é presença para todo mundo. E lembrem-se, quinta-feira eu gostaria de começar cedo, porque como o Tiago vai passar para vocês o conteúdo de 4 horas de curso do SECOM em 1h30 de aula. Tá? Então, eu gostaria de começar mais cedo, se vocês puderem. Tá? Vocês acham que vocês conseguem vir aí umas 7h30 para a gente começar? Ou fica complicado? Tá. Então vamos começar às 8h20 e a gente vê o que a gente consegue fazer no dia. Tá? A gente já deixa tudo preparadinho, pronto para rodar. Tá? E vamos ver o que vocês conseguem aprender. É isso aí, gente. Até. Ô, professor. Oi. Você conhece isso aqui? Já ouviu falar?